meu nome é Mara, eu estou tradutora e intérprete de Libras na UFRN, né? Eu convidei a Juliane para fazer essa interpretação, para que vocês também tivessem um pouco de noção de como funciona o trabalho, né, do tradutor e intérprete. Então, se eu tivesse que falar e sinalizar ao mesmo tempo, nem ficaria uma fala sinalizada, nem ficaria uma fala falada, né, com perfeição. São duas línguas diferentes. Então, o bimodalismo não é todo intérprete que consegue fazer e eu não consigo. Então, eu preferi, né, falar, usar esse momento mais para expor um pouco dessa experiência, né, que vocês me pediram, e trazer a Juliane aí para mostrar como funciona o nosso trabalho, certo? Quantos anos você tinha, quando teve o primeiro contato com a pessoa surda? Eu lembro que foi por volta dos 25 anos, mais ou menos. Eu sei que eu tenho cara de 18, mas na época eu já tinha 25. Então, mas assim, usar mesmo a Libras, eu iniciei uns 7 anos depois, né? E trabalhar como tradutora e intérprete há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Qual era o tipo de relacionamento entre você e a pessoa surda? Então, esse surdo que eu conheci, né, por volta de 2008, nós estudávamos, né, fazíamos a mesma graduação, serviço social na época, e a nossa forma de comunicação era basicamente a língua portuguesa escrita, né, a gente escrevia mesmo no papelzinho, ou através do intérprete de Libras, que trabalhava na universidade na época, ou ainda através da oralização, né? Esse surdo é bastante oralizado, ele foi ensinado a falar, né? Então, ele oralizava e a gente tentava compreender, né? Porque assim não era essa fala da mesma forma como a gente verbaliza, né? É um pouquinho diferente. Então, eu tinha muita dificuldade de compreender o que ele estava falando, mas ele fazia bastante leitura labial, então a gente conseguia se comunicar, né? Dávamos um jeito. E na época eu lembro que ele tentava ensinar Libras para a gente da turma, inclusive, né, para os que tinham um pouco mais de contato, mas a gente não entendia, né, a importância da língua naquela época. Para vocês terem uma ideia, foi o primeiro surdo que eu conheci na vida, aos 25 anos de idade, né? Então, eu não sabia nem que existia surdo. A minha ignorância na época. O que mais lhe despertou em ser intérprete de Libras? Então, eu acho que foi uma coisa natural, né? Não houve aquela coisa, tipo assim, quando a gente é criança, a gente pensa, eu quero ser médico, veterinário, sei lá, eu quero ser professor, mas eu passei a vida inteira sem saber da existência do surdo, né? Então, quando eu conheci o primeiro surdo, tive os primeiros contatos, levei um tempo, né, até me inserir na comunidade surda, e então perceber que aquilo poderia ser uma profissão, né? Então, existe uma diferença entre você ser usuário da língua de sinais e você ser tradutor-intérprete. Então, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? Qual é a sua maior habilidade linguística? Tem alguns exemplos, né? Música, poesia, informação científica. Em qual área assim, você tem mais facilidade em interpretar? Assim, o tradutor-intérprete, ele pode atuar em diversas áreas, né? Assim como vários outros profissionais, ele tem vários espaços para atuação. Mas o espaço no qual eu me identifico, com o qual eu me identifico, né, eu tenho mais afinidade, é com a área educacional, né? Você já se sentiu constrangida em realizar alguma interpretação? Alguma frase, alguma palavra? Se sim, poderia comentar sobre? Então, Gabriel, na verdade, constrangimento, eu acho que não seria bem a palavra, né?
apesar de acontecer, né, com alguns profissionais, alguns colegas, a gente sabe que a gente acaba dialogando, né, sobre as experiências, e já aconteceu sim com alguns colegas. Comigo, constrangimento não, certo? Mas eu posso falar de duas experiências, basicamente, assim, que eu posso dizer que não foi constrangimento, mas me deixou um pouco desconfortável, digamos assim. Uma situação onde eu estava interpretando um evento até de grande porte, onde estavam no palco a governadora do estado e o prefeito da cidade em questão, um reitor de uma universidade específica. Então, colocaram nos localizaram no palco vizinho à celebridade, né? No caso, ao falante lá, ao governador, enfim. Então, eles começaram a falar, né? E porque trabalhamos em dois, né? Em revezamento. Então, começamos a fazer a sinalização e eu acho que as pessoas estavam incomodadas, achando que estávamos tomando a frente, digamos assim, da celebridade. Tipo, estávamos em destaque. Parecia que as pessoas olhavam mais para o intérprete que mesmo para o destaque, né? Para a celebridade. Então, nos posicionaram de forma que nós ficamos encostados completamente à parede, né? Tipo assim, aqui a parede, nós estávamos mais ou menos aqui e fizeram assim. Então a gente ficou sem mobilidade, né? Ficávamos muito restritos na nossa sinalização. Então não foi bem um constrangimento, mas foi uma situação até de uma certa indelicadeza, né? Então isso interfere um pouco na nossa atuação. E uma outra que me marcou bastante, eu interpretava numa universidade para uma turma específica, lá tinha um aluno surdo, né? E um dos colegas da turma, que era o líder, faleceu de Covid há mais ou menos 30 dias dessa colação de grau, né? Então, no momento da colação de grau, eu estava sinalizando e começaram a falar, né? Fizeram uma homenagem a esse colega e foi bastante emocionante para a gente, né? A gente precisa, a gente acaba tendo que ser neutro, né? No momento da sinalização e tudo, mas somos humanos, né? Então a gente acaba se emocionando também. Sobre a sua experiência, né, como intérprete, que dificuldades você enfrenta ou enfrentou nessa profissão? Quais as dificuldades? Bom, eu acredito que a dificuldade de trabalhar como intérprete é mais uma dificuldade, não é específica da nossa atuação, mas assim, para as pessoas entenderem como funciona o nosso trabalho, né? Então, se a gente fala, por exemplo, da dificuldade da inclusão na escola, né? Tipo, o aluno surdo na escola, as dificuldades que ele enfrenta, o intérprete também enfrenta, né? Porque muitas vezes a comunidade escolar não entende como funciona o nosso trabalho, e aí acaba por não facilitar, também por não saber como funciona, né? Então, eu acho que é mais uma dificuldade de compreender como funciona o trabalho do intérprete, do que mesmo a nossa atuação em si. Você tem alguma ideia que, assim, do que poderia ser implementado, de acordo com a sua experiência e a dela também, nas instituições de ensino que facilitasse tanto o contato de vocês, intérprete, com os alunos surdos e os não surdos também? Assim, uma coisa que poderia facilitar. Muitas vezes a gente precisa entender a sinalização entender o nível de fluência do aluno. Estou sempre usando o contexto da educação porque é o contexto que eu tenho experiência, né? Então, muitas vezes, o intérprete é fluente, mas o aluno não é, na sua própria língua, mas ele não é fluente. Então, a gente precisa fazer uma espécie de adaptação na nossa sinalização, né, para conseguir alcançar os diversos níveis de alunos sinalizando. Quando é um aluno surdo na sala, ainda a gente consegue, né, driblar.
Mas, por exemplo, uma turma, né? Se tem 5 alunos surdos, um é mais fluente, o outro é menos, um não sabe Libras, o outro é oralizado, um não tem identidade surda, né? Então, todas essas questões interferem na nossa atuação também, né? E a respeito de o que a gente poderia implementar, né, para melhorar a nossa atuação, são as coisas que a gente vem fazendo ao longo da vida, né, como tradutor e intérprete, juntamente com outros profissionais, que é falar um pouco de como funciona o nosso trabalho, como potencializar a nossa atuação, né, em virtude do conhecimento de como funciona o nosso trabalho, né? Cite duas mensagens metafóricas e apresente interpretações no sentido conotativo e denotativo. Certo. Bom, quer que eu faça, Ju, essa parte? Pode ser? Pronto. Eu vou usar duas expressões assim, que são bastante usuais, né, na comunidade surda. Eu estava lembrando aqui, são duas que são muito usuais, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Isso aqui quer dizer, significa o quê? Cara de pau. Mas, para ouvinte, né? Para o surdo é diferente. Né? Isso aqui, ó. Isso aqui é cara de pau para o surdo. Né? Então, isso aqui é uma metáfora da comunidade ouvinte, né? E da comunidade surda, é diferente. Entenderam? Cara de pau. Outra por exemplo, uma pessoa fria, né? Então, a gente usa pessoa fria na comunidade ouvinte, mas na comunidade surda é diferente. A gente usa assim, ó, tipo assim, a pessoa coração gelado, uma pessoa dura, entendeu? Uma pessoa fria. Então, são duas metáforas que são bastante usuais, comum na comunidade surda. Eu queria saber, em relação à pandemia, né? Na sua visão, assim, como é que a pandemia atingiu, assim, a comunidade surda? Então, olha só, em relação ao trabalho do tradutor, intérprete, foi bom, foi bastante positivo, né? Acabou que abriu espaço, um novo espaço, institucionalizou um novo campo de atuação, digamos assim, né? Então, assim, muitos eventos que acabaram acontecendo de forma virtual e tal, então isso deu muita visibilidade para a língua de sinais, né? E para o trabalho do tradutor intérprete. Em relação ao surdo propriamente dito, né? A gente pode dizer que também teve seus pontos positivos e pontos negativos, né? Então, por exemplo, para surdos sinalizantes, e que tem acesso às tecnologias, foi perfeito, ele passou a ter mais contato ainda. A gente agradece mais uma vez, né, pela disponibilidade, pelas excelentes respostas, pela atenção que você teve, né, com o nosso grupo.